Imagine uma tecnologia que promete reinventar o conceito de dinheiro, mas que, para muita gente, continua sendo só ruído, gráfico vermelho e manchete sensacionalista. Agora imagine que por trás desse barulho existe uma ideia simples, quase infantil na clareza. Apenas 21 milhões de unidades programadas, sem um banco central para apertar ou soltar a torneira. Se isso ainda soa abstrato, fique comigo. Este é o guia simples que vai mudar como você vê dinheiro. Vou ser direto. Não estou aqui para te convencer a comprar nada. Estou aqui para te dar as ferramentas para não confundir cassino com sistema monetário. Em minutos, você vai entender o que é Bitcoin, porque ele é diferente do resto do mercado cripto, como ele funciona na prática, quais são os riscos reais e, acima de tudo, o que precisa saber antes de colocar um único centavo. Quer o checklist para começar com segurança? Está na descrição. Pegue o seu e volte aqui para continuar. Começando do básico, em 60 segundos. Bitcoin é um protocolo digital que registra transferências de valor em um livro público imutável. A blockchain. Pense na blockchain como um registro público que qualquer pessoa pode consultar, onde cada transação é agrupada e confirmada por uma rede de computadores. A grande novidade: a política monetária é programada. Só existirão 21 milhões de bitcoins. Essa limitação é uma regra do código, não uma decisão política. Essa escassez programada é o que coloca Bitcoin na mesma conversa que o ouro para muitos investidores, mas com diferenças claras. É digital, divisível e transferível pela internet, sem intermediários quando você controla suas chaves. Agora, qual a diferença entre Bitcoin e todas as outras moedas digitais que você já ouviu falar? Chamamos o conjunto de alternativas de altcoins ou tokens. Alguns são tentativas legítimas de melhorar aspectos específicos: privacidade, velocidade de transação, contratos inteligentes. Outros são projetos de utilidade, usados dentro de um app ou jogo. Bitcoin é, na maioria das narrativas sérias, o ativo que tenta ser dinheiro digital descentralizado. Altcoins geralmente têm propostas diferentes. Muitas são experimentos tecnológicos, outras representam empresas e podem ter modelos que concentram poder ou tokens que são essencialmente ações disfarçadas. Entender a diferença é o primeiro passo para não tratar tudo igual. Como isso funciona na prática? Mineração. Esse é o nome dado ao processo pelo qual transações são confirmadas e adicionadas ao livro. Mineradores são operadores que instalam hardware especializado, ASICs no caso de Bitcoin, e competem para resolver um problema matemático. Quem resolve, adiciona o bloco à cadeia e recebe uma recompensa em Bitcoins. Não é mágica, custa eletricidade, custa equipamento, custa localização. Mineradores tendem a se instalar onde o custo da energia é baixo e onde a infraestrutura é eficiente. Essa combinação de hardware especializado e energia barata é a espinha dorsal física do que chamamos de segurança da rede. Uma analogia útil. Se o blockchain fosse um cofre, os mineradores são as fechaduras mecânicas que exigem trabalho e custo para serem replicadas. Importante. Quando eu falo de custos de mineração, não estou dizendo que esse custo define um preço mínimo absoluto. Algumas pessoas usam esse argumento para justificar preços. A realidade é mais complexa. O custo de produzir um Bitcoin é uma peça do quebra-cabeça. Ele influencia quem permanece minerando e afeta a oferta no curto prazo, mas não garante que o preço do mercado será sempre maior que esse custo. Mercado é psicologia, liquidez e expectativas também. Um conceito técnico rápido, sem complicar: halving. Aproximadamente a cada 4 anos, a recompensa por bloco minerado é reduzida pela metade. Isso faz com que a emissão de novos bitcoins diminua com o tempo.
Outra camada da escassez programada. A consequência é óbvia. Sempre que a oferta nova diminui, a narrativa da escassez fica mais forte. Mas atenção, raridade nada mais é do que uma característica. Valor real depende de adoção, utilidade e confiança. Vamos falar de preço versus valor. O preço é aquilo que você vê no ticker, subindo e descendo a qualquer momento. O valor é a razão pela qual alguém estaria disposto a pagar por essa coisa. Hype, notícias e especulação empurram o preço. Instituições entrando em posição, manchetes de adoção, decisões regulatórias e o comportamento de traders alavancados podem inflamar um ciclo de alta, e o mesmo mecanismo pode reverter. Lembra da bolha das .com? Lembra da mania de ICOs em 2017, que prometiam revolução e depois deixaram muita gente com prejuízo? Lembra da quebra de exchanges que guardavam cripto de clientes como se fosse um banco perfeito? Tudo isso serve como lembrete. Preço pode ser volátil. Entender o valor exige olhar para fundamentos e riscos. Falando em exchanges e falhas, quando alguém diz compre na exchange X, pare. Exchanges são plataformas convenientes para comprar e vender, mas muitas são centralizadas e detêm controle sobre custódia e liquidez. Em 2022, vimos uma exchange de grande porte falhar e impactar milhares de pessoas. O nome virou sinônimo de alerta para quem confia saldo em custodial wallets. O risco de custodial é simples. Se a plataforma falha, é complexo recuperar fundos. Por isso a regra número 1 que eu vou repetir. Se você controla as chaves privadas, você controla os fundos. Se outra pessoa controla suas chaves, não são seus. Repito porque é vital. Perda de chave, perda total e custódia em exchange não isenta você desse risco operacional. Existem sinais que costumam preceder correções fortes no mercado cripto. Primeiro, alavancagem massiva. Quando muitos traders usam empréstimo para ampliar posições, pequenas quedas causam ventos de venda forçada. Segundo, concentração de liquidez em poucas exchanges ou custodians. Terceiro, hype econômico desconectado de adoção real, projetos com promessas vagas, tokenomics mal desenhado e marketing agressivo. Quarto, choques regulatórios ou falhas operacionais em atores centrais. Esses sinais não garantem uma queda, mas aumentam a probabilidade de movimentos abruptos. E sim, manipulação e fraudes existem. Rug pulls e scams online continuaram a aparecer em ciclos de mercado. Agora, se você está pensando em começar, existem passos práticos e concretos que reduzem risco. Não eliminam, mas reduzem. 3 passos mínimos para começar com segurança. 1. Educar-se. Leia material confiável. Entenda o básico de blockchain, custódia e implicações fiscais no seu país. Não dependa só de vídeos curtos ou de uma recomendação de rede social. 2. Começar pequeno. Faça uma compra inicial que você esteja disposto a ver oscilar sem afetar sua vida. Isso ajuda a aprender sem pânico. 3. Aprender custódia. Entenda a diferença entre manter fundos em uma exchange e controlar uma carteira própria. Pratique gerar e armazenar chaves em ambiente seguro e aprenda a fazer backups confiáveis. Esses 3 passos vão te proteger de erros básicos que custam caro. Segurança prática. Nunca compartilhe sua seed phrase ou chave privada. Use autenticação forte nas contas. Prefira carteiras de hardware para quantias maiores e mantenha backups offline em locais distintos. Repito, por experiência, perda de chave. Perda total. Se possível, divida responsabilidades de custódia para ativos maiores, aprendendo sobre multisig e custódia institucional quando for o caso. E fique atento às fraudes. Promete ganhos fáceis, copy-paste de white papers com pouca substância, times anônimos que fogem quando o preço cai. Tudo isso merece extrema desconfiança. E sobre altcoins e tokens?
Muitos projetos trazem inovações reais, outros são pura especulação. Antes de considerar qualquer altcoin, pergunte: qual problema esse projeto resolve? Quem está construindo? Existe uso real hoje ou é só promessa? Como é a distribuição de tokens? Muitos concentram grande parte em mãos de poucos, o que pode gerar dumping. Não caia na armadilha do todo mundo falando. FOMO é um dos piores conselheiros de investimento. Vamos falar de instituições. Quando grandes players entram no mercado, eles trazem mais capital e legitimidade, mas também mudanças na dinâmica, produtos financeiros centralizados, custódia institucional e demanda por compliance. Isso aumenta a liquidez e pode atrair capital tradicional, mas também torna o ecossistema mais sensível a decisões regulatórias e a padrões de governança corporativa. Não há só heróis. Institucionalização pode reduzir volatilidade em algumas frentes, mas também introduz riscos de concentração de poder. Basta olhar como a centralização em exchanges e grandes custodians já gerou problemas no passado. Riscos regulatórios não são teoria. Governos podem, e já o fizeram, regular exchanges, exigir informações, tributar eventos e, em alguns contextos, restringir atividades. Isso não significa que o ativo deixa de existir da noite para o dia, mas significa que quem opera sem entender a regulação pode ter problemas. Portanto, parte do seu checklist deve ser entender obrigações fiscais e compliance do seu país antes de operar. Quanto à valoração de Bitcoin, existem múltiplas funções: reserva de valor, meio de troca, unidade de conta em lugares específicos. Nossa visão sobre dinheiro muda quando entendemos que protocolos podem substituir algumas funções que antes eram monopolizadas por estados e bancos. Isso não quer dizer que o sistema atual será substituído amanhã. Quer dizer que há um novo conjunto de regras e trade-offs. A lição mental é essa. Veja dinheiro como um conjunto de características: divisibilidade, estabilidade, transferibilidade, aceitação, e avalie como um ativo atende a essas funções. Algumas estratégias mentais úteis. Defina horizonte temporal claro. Se seu objetivo é longo prazo, prepare-se para a volatilidade e fuja do pânico. Se prefere trading, aprenda técnicas de gestão de risco. Stop loss, sizing de posição, não operar alavancado sem entender as consequências. Diversificar entre classes de ativos faz sentido para reduzir risco total da carteira. Nunca, jamais confunda diversificação com espalhar tudo em projetos que você não conhece. Antes de encerrar, 3 palavras sobre bolhas e aprendizagem histórica. Bolhas acontecem quando narrativa, liquidez fácil e excesso de otimismo se combinam. O ciclo .com ensinou que muitas inovações sobrevivem ao estouro, mas grande parte das empresas que inflam a bolha não resistem. A mania de ICOs mostrou como a facilidade de criar tokens gerou projetos sem produto e muitos golpes. A falência de grandes exchanges lembrou que confiar cegamente em custodial é arriscado. Essas lições não condenam a tecnologia, apenas exigem que você seja crítico e preparado. Então, como isso muda como você vê dinheiro? Talvez pela primeira vez em décadas, temos uma alternativa que combina escassez programada com transferibilidade global sem intermediários obrigatórios. Isso muda regras do jogo. Talento para inovação, novas formas de transferência de valor e novos riscos. A revolução não é só tecnológica, é cultural. Enxergar dinheiro agora exige pensar em código, custódia e confiança distribuída. Mais que isso, exige humildade para dizer "não sei" e disciplina para aprender antes de agir. Se você saiu daqui com uma ideia clara, ótimo. Se saiu com dúvidas, perfeito. Isso é parte do processo. Antes do próximo vídeo, lembre-se das 3 primeiras ações práticas. 1. Eduque-se com fontes confiáveis e entenda implicações fiscais. 2.
Comece pequeno para aprender sem arriscar demais. 3. Aprenda e pratique custódia própria antes de migrar grandes quantias. E não esqueça, controlar suas chaves é controlar seus fundos. Deixá-las com terceiros é assumir um risco operacional real. Se esse vídeo foi útil, inscreva-se, comente suas principais dúvidas e diga qual tema você quer ver a seguir. Por exemplo, no próximo vídeo eu mostro passo a passo como configurar uma carteira fria com segurança e as diferenças práticas entre carteiras de hardware. Até lá, mantenha o senso crítico ligado. Cripto não é promessa de riqueza instantânea. É um novo conjunto de ferramentas que exige respeito, estudo e cautela.